dia se falou tanto sobre ele, o propósito. Hoje em dia, profissional tem que ter propósito, empresa tem que ter propósito e se bobear, até o carro do futuro será movido a propósito. E para falar de propósito, eu estou aqui de propósito com o meu amigo Marcelo de Elias, um especialista em propósito. Marcelo, propósito virou uma moda, é algo que veio para ficar. Como é que é isso, Marcelo? Cara, eu acho que esse tema propósito está sendo muito pesquisado, virou um trend topics, muita gente fala nisso, tem treinamento sobre isso, palestra sobre isso. Então, sabe o que eu acho, cara? Que é importante se ter um propósito para a vida, mas também tem muita balela, tem muita gente falando isso por falar. Inclusive, tem gente falando isso sem ter um propósito. Estou falando porque despropositadamente. É encontrado no Google, né? Bom, pelo menos tem um objetivo, é ser encontrado no Google. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, propósito é importante, sim. Só que para muitas pessoas parece que isso não faz sentido. E por que não faz sentido? Bom, uma vez eu ouvi uma explicação dizendo que nós temos 3 tipos de vida. A vida do ter, que é uma vida muito do acumular coisas, ter casa, ter carro, que não tem nada de errado nisso, é bacana também. Tem a vida do fazer, que é aquela vida do fazer o que gosta, viajar, passear, e você é um grande defensor dessa ideia do fazer o que ama, e eu também. Mas tem aquela vida do ser, ou seja, quem você é, qual que é a sua essência, qual que é o seu propósito, qual é o seu legado, quais são os seus valores, quais são suas crenças. Então ela está muito mais intrínseca do que qualquer outra dimensão. E por que eu estou falando isso, Alexandre? Porque as pessoas que têm uma vida muito centrada no ter, a história do propósito não faz nenhum sentido. A pessoa está muito mais preocupada em o que ela vai comprar amanhã do que com o legado que ela vai deixar. Então depende muito dessa visão das pessoas. Tem gente que tem uma visão extremamente curta e tudo bem, não é uma crítica, mas uma visão do tipo assim, cara, eu preciso garantir que minha TV de 60 polegadas eu vou conseguir comprar até o final do ano. Enquanto tem gente que fala assim, não, eu quero garantir que até o final da minha vida eu vou fazer a diferença na vida das pessoas. Então quem tem um olhar mais de longo prazo, uma visão talvez um pouco mais espiritualizada, não no sentido religioso, mas no sentido um pouco mais amplo da transcendência, do porquê você existe, para essas pessoas ter um propósito faz todo sentido, até mais do que ter um carro do ano, enquanto que para outras pessoas não faz sentido nenhum. Agora, para onde nós vamos? Nós vamos para o futuro. O que é a nossa vida? A vida é uma construção de acontecimentos e fatos ao longo de um tempo. Então ter uma vida extensa, ela só é válida quando a gente tem uma vida intensa, com um propósito, uma vida onde a gente pode se orgulhar de onde nós chegamos, olhar para trás e falar assim, cara, que vida bacana que eu tive. Então eu acredito que até mesmo as pessoas que têm uma vida muito mais curta, olhando apenas o ter, uma hora o ser vai fazer falta, nem que seja lá no final da jornada. Puxa, que bacana você fazer essa intersecção entre propósito, ser e ter, né? Eu me lembro de um empresário brasileiro muito famoso que ele deu uma entrevista para uma revista e falou que o maior propósito de vida dele era ser o homem mais rico do mundo, né? E quase que ele conseguiu, ele chegou a ser o 6º homem mais rico do mundo. Um tempo depois ele acabou sendo o homem mais rico da penitenciária de Bangu, aqui no Brasil, né? Então a gente vê que propósito é outra coisa. Eu acho que essa busca do propósito também, Marcelo, ela tem uma explicação histórica. Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, um psicólogo americano publicou um estudo que chamava Teoria da Motivação Humana, que é o Abraham Maslow, e ele trazia a teoria das hierarquias sociais. Era uma espécie de pirâmide na qual a base estava aquelas nossas necessidades mais elementares, fisiológicas, comer, beber, dormir, de segurança, ter um abrigo, se sentir acolhido. E à medida que você subia nessa pirâmide, você ia para necessidades mais sofisticadas, autoestima, realização, ser bem aceito. Então eu acho que a gente vive um mundo de mais prosperidade, apesar dessa prosperidade estar distribuída assimetricamente pelo globo, infelizmente, mas a gente vive num mundo mais abundante e mais próspero. Ou seja, na medida em que essas novas gerações percebam que elas não têm tão ameaçada assim a sobrevivência, e no passado existia um propósito, o propósito era sobreviver. Né? Tinha e era justo, louvável isso. Mas na medida em que essas novas gerações vejam que elas não estão sob a ameaça de morrer de fome, elas começam a aspirar graus mais elevados nessa pirâmide. E eu acho que o propósito também é uma forma de a gente buscar uma forma de elevação, de transcendência, de deixar um legado, né? Então, eu acho que o propósito tem sentido até histórico. Bem legal isso, Alexandre. Inclusive, essa questão do propósito, ela é
importantíssima para várias facetas da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que tem um propósito claro e consistente, ela vai saber dizer não com mais facilidade para aquilo que distancia ela dos valores pessoais. Ela vai poder encontrar um trabalho que faça mais sentido para ela, porque ela não vai conseguir se ajustar naquele que não tem a ver com seus propósitos pessoais. Ter um propósito na vida nos motiva mais. Normalmente as pessoas que têm um propósito claro são mais felizes e, por outro lado, elas também interpretam melhor as situações que acontecem na vida, então é muito bom. Mas, para poder terminar, Alexandre, você vai se lembrar, porque você é um cara antigo, como eu, mas não é velho, de Rock Estrela, que é uma música do Léo Jaime, né? E ele gravou essa música, e nessa música ele diz assim: quem sou eu e quem é você? Essa história eu não sei dizer, mas eu acredito que ninguém tenha vindo no mundo a passeio. De onde se vem, para onde se vai, o que importa é saber para quê e para quem. Então tá aí a minha explicação final. Mais importante do que ter um propósito é você descobrir o seu propósito. Para quê e para quem você existe.